Nós já estamos em Londrina e a partir de agora você vai acompanhar um testemunho de vida que eu tenho certeza que vai falar muito com cada um de vocês que está acompanhando nesse momento o programa Domingo em Família. Roger, primeiramente te agradecer e dizer da alegria de poder, neste domingo, ouvir a sua história e você transmitir aí para os nossos telespectadores um pouco do que aconteceu na sua vida. É um prazer, uma alegria muito grande receber você aqui na minha empresa e a gente está fazendo essa matéria, né? Que tudo seja para a honra e glória de Jesus. As pessoas vão ficar impressionadas hoje. Eu creio que sim, é uma história que mexeu muito com a minha vida, trabalhou na minha família, né? E eu creio que fique atento que coisas boas Jesus vai colocar dentro do teu coração através dessa história. Você vai saber de tudo o que aconteceu na vida do Roger a partir de agora na matéria especial da semana no programa Domingo em Família. Estamos aqui em Londrina, vamos conversar com o Rogério, mais conhecido como Roger, ele que é proprietário aqui da Roger Pneus, vai contar pra gente esse domingo a sua história de vida, o seu testemunho. Mas antes de entrar na sua história, qual era o cotidiano do Rogério? Bom, o Rogério vem de uma família bem humilde, simples. Meu pai motorista de uma empresa de ônibus, minha mãe dona do lar. E eu tive que começar a trabalhar cedo. Então comecei a trabalhar aí com meus 8 anos, né, vendendo coxinha no bairro de Bracazone. Quando eu fiz meus 10 anos, eu montei uma caixinha de engraxar sapatos. Eu engraxava sapatos ali no calçadão. E quando eu fiz meus 12 anos, eu comecei a trabalhar em uma empresa de ônibus, né, como contínuo. E aí eu consegui comprar minha primeira motocicleta, né? Todo adolescente, todo jovem tem sonhos, né? E o meu sonho era ter uma motocicleta. Então, com apenas 12 anos, eu comprei essa motocicleta, né? E eu não parei mais, né? Por que eu tô falando, né, desse sonho? Porque a paixão por duas rodas sempre teve dentro do meu cotidiano, dentro do meu coração, né? Eu comecei a pilotar muito cedo lambreta. Meu pai tinha uma lambreta, então quando eu tinha apenas 8 anos, meu pai me colocava em cima da lambreta e eu dava umas voltas na quadra sozinho, né? E meu pai me ensinou então a pilotar lambreta com apenas 8 anos. Com 7 anos, eu ganhei uma bicicleta, na época uma monareta. Eu tinha 7 anos, né, em 1974, e a primeira coisa que meu pai quis fazer com essa bicicleta foi amarrar a bicicleta atrás da lambreta com uma corda. Então, imagina, eu só tinha 7 anos. Não deu certo, no meio do caminho eu me desequilibrei, eu caí da bicicleta. Lembro-me que eu fui segurando o guidão, foi esfolando ali meu queixo, peito. E quando eu cheguei em casa, meu pai pegou um vidro de álcool, passou álcool naqueles ralados e chegou a sair lágrima dos meus olhos. Mas era de alegria. Porque qual pai, né, que um filho com apenas 7 anos já fazia uma aventura dessa, né, amarrar a bicicleta atrás de uma lambreta. Então tem meu pai como um herói, ele é vivo até hoje, né, apaixonado também por duas rodas, motocicletas. Então começa daí, né, muito cedo. E com apenas 18 anos eu já tinha um imóvel, já tinha uma borracharia, já comecei a trabalhar com borracharia. Então muito cedo, foi tudo muito precoce na minha vida, né? Passado alguns anos, conheci minha esposa, nós nos casamos e em 2008 foi uma época auge, onde a minha empresa estava já com 25 funcionários, vivendo um momento assim de prosperidade muito bom, muitos bens materiais. Foi onde eu comecei a fazer parte de um motoclube. E em uma dessas viagens foi onde eu tive o
meu acidente. Eu gosto de frisar, eu nasci num lar evangélico, num lar cristão, porém eu era muito religioso. Então depois de 2008, depois desse acidente, eu pude perceber o real objetivo, o real propósito de Deus na minha vida, né? Não era só ser um religioso, participar de uma igreja, de uma denominação, mas sim falar do amor dele, né? Então depois desse acidente a minha vida mudou. E às vezes as pessoas falam, poxa, mas mudou, né? Eu sempre falo que mudou para melhor, porque ali eu pude descobrir o amor de Jesus pela minha vida. Roger, você lembra tudo o que aconteceu naquele dia? Nós tínhamos um hábito de fazermos passeios, né, finais de semana, e nesse dia estávamos marcados de irmos até Maringá, né? Então nós sempre nos reuníamos em um posto de combustível ali na Avenida Maringá. Nós saímos entre 2 horas, 3 horas, era um bate e volta, a gente ia até Maringá e voltava. Mas vale salientar que 2 semanas antes de tudo isso acontecer, a minha sogra, eu tinha levado a minha sogra para São Paulo fazer um transplante de medula, né? Minha sogra, ela descobriu um câncer, né? E foi retirado 2 tumores da sua cabeça e ela foi desenganada dos médicos. Isso foi muito rápido, questão de 1 mês e meio, 2 meses, ela descobriu, foi retirado. E ela precisava de fazer um transplante. Era um transplante ou ela poderia ir a óbito, né? Então somos 2 genros e eu fui escolhido o genro para levar ela até São Paulo e conseguir um alojamento para ela e fazer esse transplante de medula. E lá em São Paulo eu falo que isso já é providência de Deus, né? Eu comprei um capacete que até então nunca tinha usado, um capacete AGV, um capacete italiano, e eu comprei um protetor de coluna que eu também nunca tinha usado, um protetor de coluna. E vindo para Londrina, vale salientar também que eu, dentro do meu carro, eu briguei com Deus, eu questionei Deus. Eu falei, puxa, como pode, né? Uma pessoa tão alegre, feliz, que era minha sogra, uma pessoa que me incentivou a comprar aquela motocicleta, uma pessoa bem parceira, né? Muito participante na nossa vida. E eu briguei com Deus. Eu falei, puxa, né? Como que Deus permitiu algo assim, né? E saber que 2 semanas após tudo isso que aconteceu, eu estava ali numa situação pior do que a dela, como foi o que aconteceu. E nós estávamos então nesse dia reunidos ali, um grupo de 20 motociclistas, nós fazíamos aula de pilotagem no autódromo, sempre envolvido ali com pilotagem, né? Em um grupo fechado, né? E nesse dia aconteceu algo diferente. Chegaram 3 motociclistas que não faziam parte do nosso motoclube, mas eles quiseram ir conosco até Maringá. E ali eles estavam com motocicletas 1000 cilindradas, todos equipados, com aquelas roupas, os capacetes, né? Nós tínhamos o hábito de fazer ali uma oração, alguns rezarem, né? Mas nós tínhamos esse hábito de pedir a proteção de Deus. Fizemos dessa maneira e saímos Londrina, Maringá. Eu lembro que eu passei o pedágio de Rolândia e a primeira coisa que veio na minha mente foi a seguinte: quem anda atrás das motocicletas sempre pega aquelas pedrinhas, né? As motocicletas grudam demais naqueles pneus e quem está atrás recebe aquelas pedrinhas. Eu estava assim com tanta adoração pelo meu capacete, com tanto ciúme pela motocicleta, na época uma motocicleta 2008 avaliada em R$68 mil, né? Eu estava com 3 mil quilômetros apenas, um capacete que eu tinha pago R$3 mil, né? Equipamentos caríssimos, né? Estreando aquele dia o capacete? Estava estreando aquele dia e ao mesmo tempo ostentando, né? Meus bens materiais, tudo que Deus me proporcionou, mas de uma maneira errada. Sempre fui um pai muito presente na vida dos meus filhos, um pai muito coruja, mas quando eu comecei a adquirir bens e fazer esses passeios e praticar algumas coisas que eu não era do meu feitio, eu, um cristão, né? Então comecei a me esfriar na fé, me distanciar dos caminhos do Senhor. Me tornei uma referência má para os meus filhos, má para minha esposa, né? Então eu estava nessa situação, bem longe dos caminhos de Deus, né? E achando que estava tudo certo.
e achando que estava certo. Comprando, né, as bênçãos de Deus, tentando, né, sempre fui dizimista, sempre ofertante, e ao mesmo tempo eu achava que tudo isso eu estava comprando a minha salvação. Então eu vi essas pedrinhas, isso aí, eu fiquei com medo de riscar meu capacete, então ultrapassei 2 amigos, tinham 2 amigos que estavam na frente, então eu comecei a liderar o grupo. Eu fiz a última curva, a curva da Penac, nós fazíamos ela mais ou menos 180 km por hora, logo tem uma reta e tem um pontilhão ali do trevo de Astorga e Arapongas, então quando eu passei o trevo, ali uma descida, uma vista privilegiada, né? Ali eu enrolei o cabo da minha motocicleta, então quando eu estava a 270 km por hora, vinha vindo um Gol de frente, e esse Gol ele não deu seta nem para a esquerda e nem para a direita, que ia encostar no acostamento. Ele, do jeito que veio de frente, ele entrou do meu lado. Então assim, eu nem vi. Eu bati de frente com esse carro, meu braço ele foi arrancado na hora, na coluna do lado esquerdo. A minha perna bateu no teto daquele carro, chegou a enrugar o teto, quebrou o para-brisa, porém a minha perna não separou. Eu creio que eu fui uns 5 metros de altura e o meu corpo foi arremessado a 95 metros de distância. Eu caí num acostamento do lado direito. A minha motocicleta ela partiu em 3 partes. A parte dianteira ela foi para o lado daquela banca, tinha uma banca de fruta. E a parte traseira ela caiu em uma curva de nível, 145 metros de distância. Os meus amigos que estavam vindo atrás, os 2, um conseguiu pegar a pista contrária, não vinha vindo nenhum carro e ele escapou ali do acidente. O outro pegou o acostamento do lado direito, desviando do meu corpo e também das peças da motocicleta. Eles conseguiram escapar ali do acidente. Não tiveram coragem de parar na hora para me socorrer, porque a cena era horrível. Eu estava sem o braço e essa perna totalmente virada para trás. E você estava consciente, Rony? Eu fiquei consciente todo o tempo, porém eu não me recordo de nada, né? Eu não senti dor, eu não vi o impacto, não lembro de nada, mas eu fiquei consciente. Eu creio que Deus permitiu que eu ficasse dessa maneira para eu não apagar e morrer, porque eu tive as 2 artérias principais rompidas, a artéria do braço e a artéria femoral da perna. Então eu perdi mais da metade do meu sangue, né? E ali chegaram os meus amigos motociclistas e dentre eles aqueles 3 motociclistas que não faziam parte do nosso motoclube. E qual que era a surpresa? Aqueles 3 motociclistas eram 3 médicos. Eram 2 médicos gastro e um cardiovascular. Então foi chamada uma ambulância, essa ambulância veio muito rápido, a ambulância da Via Par, porém ela veio sem médico. E aí eu pude perceber o trabalhar de Deus, né? Tinha providenciado os médicos. Foi só o motorista e o socorrista. Foi fundamental aquele médico cardiovascular. O meu acidente ele foi mais ou menos uns 1.500 metros do Hospital João de Freitas. O Hospital João de Freitas é um hospital que é referência na região ali de Arapongas. O hospital tem um banco próprio de sangue. E aquele médico, o Dr. Rafael Santoro, ele foi dentro da ambulância, deixou a motocicleta dentro do local e foi até o hospital me dando ali os primeiros socorros. Um trajeto bem pequeno. Essa ambulância veio muito rápido, eu creio que menos de 5 minutos. Porém, eu cheguei na porta do hospital em código 4. Tive uma parada. Para quem não sabe, código 4 é morto. Então tive uma parada cardíaca. Mas durante o trajeto teve mais uma surpresa. Aquele médico, ele pegou o celular e começou a falar com uma equipe médica, né, com muita intimidade. Alô, aqui é o Dr. Rafael. Tô com um caso aqui urgente. O cara perdeu o membro superior esquerdo. Dentro de 10 minutos estamos chegando aí. Aquele médico fazia plantão naquele hospital. Ele é de Londrina, fazia muitos transplantes de coração, faz até hoje transplante de coração no Hospital do Coração, mas também fazia alguns transplantes lá no Hospital João de Freitas, em Arapongas. Então era tudo que eu precisava, né? Um médico que a especialidade dele é em veias, artérias e o coração, que é o órgão vital do homem. Fui recebido para dentro daquele hospital, com vida, me reanimaram, né?
E até o terceiro dia minha perna foi colocada alguns pinos, ela estava perfeita, porém a lesão grave era na altura da coxa. Momento difícil, doloroso para minha família e para minha esposa foi no terceiro dia, quando a minha perna necrosou. E a doutora chegou para minha esposa e disse: olha, nós vamos ter que amputar a perna do teu esposo. Esse momento foi o momento mais difícil de todos os momentos, porque o braço foi amputado inteiro e a amputação da perna seria a amputação inteira. Eu e minha esposa, nós tínhamos um relacionamento de 13 anos de casado, mas nós tivemos um tempo de namoro muito longo. Nós tivemos 9 anos de casado, então é uma vida, né? 13 anos já é uma vida, e mais 9. Conheci minha esposa quando ela tinha 14 anos e eu tinha 17. Então a minha esposa, ela me conhecia desde a minha adolescência. Eu sempre fui muito agitado, muito impaciente, sempre gostei de desafios até hoje. Então na cabeça da minha esposa veio a seguinte pergunta: o que eu vou dizer para o meu esposo? Eu estava sob efeito de remédios, não sabia o que tinha acontecido comigo. E eu creio que na mente da minha esposa, no coração da minha esposa, veio a seguinte pergunta: o que eu vou dizer para o meu esposo quando ele acordar? Sem o braço e sem a perna. Mas Deus, maravilhoso, poderoso, Ele preparou o coração da minha esposa, preparou o coração dos meus filhos, e por mim Ele fez muito mais. Trocou aquele coração de pedra, daquela pessoa arrogante, que eu me tornei uma pessoa arrogante, uma pessoa insuportável, por um coração novinho. Na UTI, do terceiro para o quarto dia, eu pude perceber esse trabalhar de Deus na minha vida. Esse é o momento, ponto-chave desse testemunho, que foi o momento quando eu acordei na UTI, né? Eu me lembro que a primeira coisa que eu vi assim foi aquelas paredes branquinhas, lâmpadas fluorescentes, tudo muito clarinho, né? E eu vi um frasco de soro do meu lado direito, uma agulha aplicada no meu pulso. Então eu olhei do meu lado esquerdo, eu vi uma bolsa de sangue e vi uma agulha aplicada no meu peito. Eu vi que eu estava em um hospital e nessa hora eu olhei do meu lado esquerdo, eu não vi meu braço. Um pedacinho só do meu braço enfaixado. E eu olhei por cima da minha barriga, eu também não vi a minha perna. Eu vi um pedacinho só do meu coto enfaixado. E nessa hora eu chorei. Eu estava sozinho naquela UTI, aquelas lágrimas quentes correram no meu rosto, morreram no travesseiro, e eu não pude enxugar aquelas lágrimas. Naquele exato momento, Deus me leva para um lugar muito bonito. E Ele me mostrava desse lugar um ambiente totalmente cheio de pessoas assentadas, todas as cadeiras repletas de pessoas, um lugar ornamentado com flores. E Ele me mostrava eu lá na frente, compartilhando com aquelas pessoas o grande livramento que Ele tinha dado para minha vida naquele dia. Então, nesse exato momento, eu pude chorar de alegria. Esse foi o sentimento que Deus colocou no meu coração. Alguns lugares onde eu tenho passado, as pessoas, quando eu chego nessa parte do testemunho, elas falam: mas como pode alguém sair de casa perfeito, roupas caríssimas, motocicleta caríssima, e toda a integridade física completa, e acordar em um hospital, num leito de uma UTI, sem o braço e sem a perna, e dizer que chora de alegria? Foi esse o sentimento que Deus colocou no meu coração naquele dia. O sentimento que Deus colocou no meu coração não foi um sentimento de perda, perdi meu braço, perdi minha perna, não. Foi um sentimento que eu ganhava ali mais uma oportunidade, mais uma chance de mostrar para minha esposa que eu poderia ser um esposo melhor, mostrar para os meus filhos que eu poderia ser um pai melhor, né? Então esse sentimento fez com que eu tivesse naquela hora muita gratidão pela aquela
aquela chance, aquela oportunidade que Deus tinha me dado. Não foi um sentimento de perda, não foi um sentimento, né, mas um sentimento que eu ganhava ali minha vida de volta. As pessoas que estavam junto com você no dia, os médicos que te atenderam, como é que é o convívio? Tem convívio com eles ainda? Tenho convívio com alguns deles, né? Depois desse acidente, nós éramos um grupo de 25 motociclistas, de 25, mais ou menos uns 15 pararam de andar de motocicleta, ainda prosseguiu mais uns 10 talvez, e um acidente muito gravíssimo há 3 anos e meio atrás, ali em Baú. 2 desses amigos perderam suas vidas ali, um acidente com um caminhão. A menina que estava dentro do caminhão morreu. Então, para você ter uma noção do impacto, né? E depois desse acidente, o nosso grupo, ele praticamente cessou. Eu creio que poucas pessoas daquela época ainda estão fazendo essas viagens, esses passeios, sabe? Todos casados, todos têm filhos, né? Então, eu creio que chegou uma hora que eles tomaram consciência do risco, né? Alguns deles hoje andam no autódromo, né? Tem motocicletas para pista, né? Então fazem só aqueles trekking day, participam de alguns campeonatos e não praticam mais esse esporte em rodovias, né? Bom, como eu disse para você, o primeiro sentimento que Deus colocou no meu coração naquele momento que eu acordei, né? Foi o sentimento de gratidão. Não foi um sentimento de perca, mas um sentimento que Deus estava me dando ali a oportunidade de aproveitar meus filhos, ver meus filhos se formarem, tirarem a primeira carteira de habilitação, coisa assim que um pai e uma mãe ele mais almeja, né, que um filho consiga. Mas o sentimento que marcou a minha vida e assim, o sentimento pelo qual até hoje eu participo de palestras, eu viajo o Brasil e fora do Brasil, foi o sentimento que Deus colocou no meu coração, muito amor pelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Esse foi o sentimento assim que mais marcou a minha vida, porque até então eu não sabia o que realmente Deus queria para a minha vida. E naquele dia eu pude perceber o quanto Jesus me amava, o quanto Ele me ama e o que realmente Ele queria para a minha vida. Então esse sentimento foi o sentimento que mais marcou a minha vida. É o sentimento que até hoje eu tenho viajado, né? Eu faço parte da Donep hoje, fazemos jantares, faço parte de um motoclube Águias de Cristo, onde eu sou vice-presidente. Abriram-se portas para falar em algumas escolas, algumas faculdades sobre superação, sobre empreendedorismo, né? Algumas empresas para falar sobre segurança no trabalho. Então Deus abriu muitas portas para eu estar orientando, incentivando pessoas, né? Abrindo os olhos, né? De algumas pessoas que às vezes estão vivendo num mundo sem Jesus, né? Que o homem sem Jesus ele não é nada. Esse sentimento foi o sentimento que mais marcou a minha vida. Eu saí daquela UTI com apenas 8 dias, fui para um quarto. Lá no quarto, Deus me visitou mais uma vez através de uma canção. Meus filhos mandaram um MP3 para minha esposa. E o MP3 tinha várias músicas, mas a música que mais marcou a minha vida e essa música contava a minha história foi a música do Nani de Azevedo, Deus é Fiel. Então eu vou cantar um pedacinho para vocês aqui e essa música conta a minha história, né? A canção diz assim: sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel, sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração.
pois é só dele, somente dele, meu coração. Então, no 8º dia, Deus selou a minha vida ali naquele quarto de hospital. A minha vida nunca mais foi a mesma. Eu saí daquele hospital com apenas 13 dias. E com 20 dias eu já estava dirigindo. Então Deus assim fez coisas tremendas na minha vida. E aí eu tenho que contar mais um testemunho que Deus fez. Deus curou a minha sogra. Aquele câncer que outrora comprometia a vida da minha sogra, né? Ele foi curado. E a minha sogra hoje não tem mais nenhuma enfermidade, ela foi curada em nome de Jesus. Ali eu pude perceber o trabalhar de Deus, né? Como que Deus trabalha. Essa história ela tinha tudo para ter um final muito triste. A minha esposa viúva, órfã de mãe, meus filhos órfãos de pai, né? Mas eu descobri ali que Deus tem promessa nas nossas vidas. Deus tem promessa na vida de cada um de vocês que estão nos assistindo. E esse Deus quer mudar a tua história, assim como Ele mudou a minha história. Eu tinha uma agenda, e na minha agenda eu tinha vários compromissos, mas eu não sabia que Deus também tem a agenda dele. E tudo é no tempo de Deus. Deus sabe todas as coisas. Deus escreve certo por linhas certas. Ele endireita as linhas. Então eu queria deixar essa mensagem para você que está assistindo, para que você que não conhece ainda Jesus, você tem hoje, nesse momento, nessa hora, a oportunidade de conhecer esse Jesus. Que quando alguém lhe fizer um convite para aceitar esse Jesus, deixar esse Jesus trabalhar dentro do teu coração, entrar dentro da tua casa, entrar dentro da tua família, que você abra o teu coração e você aceite esse Jesus. Eu tenho certeza que esse Jesus que mudou a minha história, Ele pôde mudar a tua história também. Você quer sobrenatural maior do que esse? Uma pessoa bater a 270 km por hora, ser arremessado a 95 km de distância, né? E estar aqui com vocês falando, né? Eu hoje sou uma pessoa totalmente independente, eu faço minhas viagens, às vezes sozinho, viajo 600, 700 quilômetros, eu às vezes fico hospedado em hotéis e tal, mas eu não dependo de ninguém. Eu coloco ali minha gravata, o meu terno, o meu sapato, então assim Deus me deixou perfeito para eu que fizesse, para que eu fizesse a obra dele. E eu creio. Não limitou em nada. Não me limitou em nada. A única coisa que eu sempre fui muito radical, e eu creio que Deus sabe todas as coisas, né? Então, pilotando lambreta desde os 8 anos. Então ele foi cirurgicamente, eu falo. Ele me tirou o braço e a perna. Ele permitiu que fosse tirado o braço e a perna para que eu não andasse mais de moto. Entendeu? Então eu entendi. Piloto carro, piloto jet, nado, faço tudo, menos andar de moto. Eu creio que Deus não queria mais que eu me envolvesse com motocicleta, né? Até porque hoje eu só tenho um braço, eu tenho uma perna, eu tenho que cuidar demais desse braço e dessa perna, porque ela vai me levar para muitos lugares, né? Lugares que eu jamais imaginei, imagino, né? Ele tem me levado para muito longe. Tive a oportunidade de fazer viagem para o Egito, Israel, né? Roma, conheci já esses países. Tive o privilégio de ministrar a palavra de Deus agora recentemente nos Estados Unidos, em Boston, Orlando, né? Então 3 cidades dos Estados Unidos eu pude ministrar através da Adonep, né? Os jantares. Então Deus tem me levado muito longe. Fui para o Paraguai já, né? Várias cidades do Paraguai eu já ministrei. Então tenho certeza que as promessas de Deus para cumprir na minha vida, elas vão muito mais além do que eu imagino, do que eu penso, né? Do que eu até planejo. Deus tem coisas tremendas para minha vida. Tem alguma saudade do Roger de 2008 para trás? Rapaz, aquele Roger 2008, ele morreu, né? Eu
creio que naquele dia, naquela UTI, quando Deus, eu tive aquela visão, eu tive aquele encontro com Deus, aquilo foi assim fundamental na minha vida, foi algo assim que marcou até hoje, né? Literalmente, Deus trocou meu coração naquele dia, tá? Então eu sou uma nova criatura, tá? Às vezes as pessoas falam, pô, mas nasceu num lar evangélico, nasceu num berço cristão. Sim, nasci num lar evangélico, nasci num berço cristão. Eu tinha 38 anos na época e não conhecia Jesus. Então, para as pessoas que são religiosas, que vivem dentro de uma igreja, muitas vezes achando que está fazendo a vontade de Deus, servir a Deus, fazer a vontade de Deus é muito mais que estar dentro de um templo, dentro de 4 paredes, né? Ali, às vezes, eu não sei, não posso julgar pessoas, né? Mas hoje, para minha vida, eu descobri o que é viver mesmo o evangelho de Deus, sabe? É ter amor pelo próximo, é não ter vergonha, é ter intrepidez, ter ousadia de falar desse Jesus em todo momento, em todo lugar, em todo instante. Às vezes eu pego um elevador e se de repente esse elevador eu vejo que a pessoa apertou um botãozinho lá do primeiro, vai subir até o 10º, ou 18º, ou 20º, esses 20 andares, eles são suficientes para eu falar do amor de Deus. Quando eu estou dentro de um ônibus, dentro de um avião, aquela pessoa que está do meu lado, eu posso falar do amor de Deus para ela. Às vezes numa sala de espera de uma clínica, de um hospital, nós podemos falar do amor de Deus, né? Nós temos que estar com Jesus dentro do nosso coração a todo tempo. Temos que viver esse Jesus dentro da nossa vida. Não podemos ter vergonha de Deus, de Jesus, né? Então, às vezes é muito fácil ser cristão, ser um crente dentro de uma igreja, né? Nós temos que ser cristão fora. Nosso exemplo, a nossa vida, ela tem que ser espelho para outras pessoas, mas na rua, na faculdade, no colégio, no trabalho, né? Onde nós formos, nós temos que falar desse amor de Deus. Onde você é mais feliz? Sou muito mais feliz sem o meu braço, sem a minha perna, porque hoje eu tenho Jesus dentro do meu coração. Um dia, lá na glória, eu vou ter tudo de volta. Eu creio que esse dia está muito próximo. Jesus está às portas para voltar e buscar os seus escolhidos. E eu quero estar nesse dia esperando Ele, né? E eu tenho certeza que cada um de nós, cristãos, evangélicos, esperamos esse dia.